Então, gente, agora o programa Histórias da Nossa Gente, podcast HNG, e eu tenho o prazer de receber agora nesse bloco Marcelo Arruda, que ele é meu amigo de bons tempos, ele que é do Walking Together e vai falar um pouco para nós, um pouco mais sobre esses eventos fantásticos de empreendedorismo que ele e os amigos e parceiros dele, eles conseguem montar em várias cidades do Brasil. E aí, Marcelo, tudo bem? Opa, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Estar aqui conversando com você, trazendo um pouquinho mais sobre o Walking Together aí, que é uma iniciativa aí que, como você falou, já está presente hoje em cerca de 70 cidades pelo Brasil e realmente reúne pessoas incríveis para falar sobre temas que a gente acredita que são importantes tanto para a nossa vida quanto para os negócios, né? Com certeza. E o pessoal que não conhece ainda o Walking Together, eu gostaria que você falasse um pouco rápido sobre quem é o Marcelo Arruda e o Walking Together. O que é na realidade e por que começou esse Walking Together? Vamos lá, o Marcelo Arruda veio para Cândido Mota, porque a família do meu pai é de Cândido Mota, então em 98, 97 aproximadamente nós viemos para cá, para a região. Aí acabei me instalando, né? Eu nasci em São Paulo, na Vila Formosa, morei um tempo no Rio de Janeiro e vim para cá em 98 e acabei ficando por aqui. Constituí família, me casei, tive 2 filhas, né? Minha mais velha hoje tem 20 anos e a mais nova tem 13. Olha! Me divorciei há aproximadamente 6 anos, né? Mas sou grande amigo da minha ex-esposa, que é a Edna, uma mulher incrível, uma pessoa... Mãe dos seus filhos. Exatamente, é uma pessoa muito gente boa. E aí, em 2018 foi quando eu trouxe o WT, mas eu conheci o Fábio em 2015, no Epicentro, que também é um outro evento incrível, onde fala sobre diversos temas, tecnologia, espiritualidade, fala sobre liderança. Então é um evento muito bacana, se chama oepicentro.com.br. Quem quiser dar uma olhadinha lá, é do maluco do Ricardo Jordão. Aquele é maluco mesmo. Exatamente, o Ricardo, inclusive, já esteve aqui em Assis com a gente, né? Doido de oxigênio. O Ricardo é uma figura, mas é um cara muito gente boa, eu gosto do Ricardo. Sim. E aí tive a oportunidade de conhecer o Fábio lá, né? O Fábio Fernandes, que é o fundador do Walking, em 2015, lá no Epicentro. Nossa! Só que em 2015 o Fábio falou: Marcelo, agora eu não consigo, estou numa operação. Ele tinha acabado de assumir o LIT em Ribeirão Preto. Nossa. E aí ele estava naquela correria e falou: agora eu não consigo. E aí beleza, falei: ó, o dia que você quiser fazer a expansão, estou à disposição, bora junto. Aí ele falou: beleza então. E aí em 2018, uma pessoa de Assis procurou o Fábio e ele falou: não, o Marcelo aí que é o responsável, procura ele, o que ele falar tá falado. Puta, nem eu sabia que você já estava na jogada. Nem eu sabia que eu era o responsável, mas ele falou que eu era, então falei: bora lá então. Aí liguei pra ele. E aí falou: pô, vamos fazer? Vamos embora. Agora eu quero expandir. Então beleza. E quem é essa pessoa que te procurou? Essa pessoa que me procurou foi a Veridiana. Ah, Veridiana. A Veridiana. E aí a gente começou a fazer o WT, né, a partir de 2018 pra frente, e aí trouxemos para Assis. Quando eu assumi, a gente devia ter umas 10, 15 cidades que haviam realizado o WT. E hoje, como eu te falei, a gente está presente em cerca de 70 cidades. Caramba, em quantos anos? Foram em 5 anos. 5 anos, gente, olha. Aí a gente expandiu, levamos para o Rio de Janeiro, para Teresópolis, levamos para Itumbiara, Rio Verde e Anápolis, em Goiás. Caramba, já estão em 5, 6 estados. Já estamos hoje presentes em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná. Fizemos uma edição em Cornélio Procópio, também aqui pertinho. Que legal. E aí assim a gente começou a levar, começamos a buscar parceiros nessas cidades. E o maior sentido desses eventos do Walking Together, o que é na realidade nos dias de hoje? Então, cara, o Walking, ele é uma iniciativa muito diferente de tudo que a gente já viu. Por quê? Porque a gente fala sobre todos os assuntos. Então nós já recebemos desde grandes nomes do cenário nacional, como Hortência, que é do esporte, Luiz Baricelli, que é ator. Caramba! Luiz Helena Trajano, que é uma grande empresária, dona do Magazine Luiza. Putz. Recebemos a Patrícia Meirelles, o próprio Ricardo Bellino, que é um cara da Ford, que é um cara famosão. Então a gente recebe desde esses grandes nomes, como Hans Donner, que esteve com a gente no último WT em Catanduva. Só gente de peso, cara, que então, legal. A gente recebe bastante pessoas que são famosas. Certo. Mas a gente também traz histórias de pessoas locais. Isso é legal. De empresários, de atletas, de CLT. Então a gente tem muitas vezes pessoas que são CLT. O WT não é só para empresários. As pessoas muitas vezes acham que é só para empresário. Não. Então, por exemplo, a gente recebeu em
Marília, na nossa Todos os extremos. a gente acredita que todo mundo pode ter voz no WT. Então a gente vai analisando. Então, como a gente fala agora, a gente fez Marília, a nossa penúltima edição, a gente recebeu a Juliana Rosa. Ela é uma pessoa que está no grupo da Movement, que é lá do pessoal da Jacto, e ela é a parte de experiência do cliente, mas ela é uma funcionária da empresa. Nossa. Ela não é a dona, mas ela fala muito bem sobre esse tema, que é um tema extremamente importante para todos os empresários. Isso é muito bacana. E você trabalha com uma coisa que rege o mundo hoje em dia. Comunicação. É fantástico. A gente tenta trazer sempre histórias que sejam curtas, a gente não gosta de apresentações longas, então geralmente as nossas apresentações elas têm entre 20 e 30 minutos. Storytelling. A gente gosta muito disso. Porque se for legal, você falou, na hora que a gente fizer a avaliação a galera vai falar bem e a gente pode depois trazer outros temas. Porque muitas vezes a gente traz pessoas que têm muitas histórias bacanas para contar. Nossa. Sobre ponto de virada, sobre coisas que fizeram no seu negócio que implementaram que foi muito, muito importante, sobre coisas que fizeram que deu muito errado. Então a gente nunca, você tem que falar sobre isso. Não, a gente deixa o nosso convidado confortável para falar sobre algo que ele se sinta tranquilo. Na verdade é um bate-papo, né? A gente reúne entre 50 e 100 amigos que a gente seleciona, pessoas que a gente acredita que sejam arrojadas, generosas e inovadoras. Então ele não é um evento aberto, a gente realmente tenta trazer pessoas que estejam alinhadas aí com essas questões. Isso é legal. Porque a gente acredita muito nisso. A mesma vibe. Exatamente, você falou tudo. A gente acredita que isso é extremamente importante, as pessoas estarem alinhadas, porque no WT sai muita coisa bacana, muita coisa legal mesmo. Muitos negócios, sim, muito networking. Muitas vezes a gente ajuda instituições, né? Eu gosto de usar um exemplo de Bauru. Bauru a gente levou um promotor de justiça, o Dr. Enilson Comono, ele atua em alguns projetos, mas ele foi lá no WT para falar sobre o projeto da Wise Madness, que é um projeto que eles reúnem jovens para andar de skate, falar sobre cidadania. Que legal. Bem bacana. E aí o que acontece? A gente fez a segunda edição do WT no Taiu, que é um restaurante que tem lá em Bauru. E aí a terceira edição nós fizemos no mesmo restaurante. Por quê? Porque ficava fácil, né? O restaurante estava ali e o Gustavo foi um cara que nos recebeu super bem. E ele falou, Marcelo, faz a terceira edição aqui, de boa, a gente já conhece o esquema, já conhece a dinâmica de vocês aí, a gente, ficaria muito feliz. Falei, beleza, aí vamos fazer aí, fizemos a terceira edição lá. Aí quando eu cheguei no restaurante, o Gustavo me chamou, Marcelo, eu tinha que ter te falado e acabei esquecendo, mas vamos lá. Eu conhecia o Enilson, conhecia os projetos do Enilson, mas eu nunca tinha conversado com o Enilson. E naquele dia, como o Enilson terminou a apresentação e ele sentou na minha mesa, nós jantamos juntos, conversamos um pouco e tal, e cerca de 30, 40 dias depois nós organizamos um evento aqui no restaurante e arrecadamos acho que mais de 4 ou 5 mil reais para o projeto deles. Que bacana. Você está entendendo? Cara, olha. Então, assim como aconteceu isso... A coisa flui. E a gente ficou sabendo por quê? Porque a gente fez a terceira edição no mesmo restaurante. Nossa. Se eu não tivesse feito lá, provavelmente eu não ficaria nem sabendo. Então, o que acontece? Tem muita coisa que acontece dentro do WT que a gente nem fica sabendo. As coisas acontecem, fluem, e a gente acredita muito nisso, porque o WT tem que ser uma coisa que tem que ser divertida. E é orgânico, né? Exatamente. Que legal, cara. A gente cresce de forma orgânica, se organiza de forma orgânica, e assim a gente vai fazendo. Agora, conta uma coisa para os nossos telespectadores internautas. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessa estrada de 5 anos, Marcelo, para poder fazer a coisa, para não deixar a peteca cair? Conta. Então, na verdade, uma grande dificuldade que eu encontro é como é que a gente consegue conectar essas pessoas incríveis que estão dentro do WT. Porque tem muita gente incrível querendo ajudar, tem muita gente que precisa de ajuda, mas ainda hoje a gente encontra dificuldade para poder fazer, digamos, esse match entre essas pessoas. Porque, como eu te falei, hoje no WT já passaram, 12 mil, 15 mil pessoas pelo WT, entre todos os eventos que nós já fizemos, né? Nessas cerca de 70 números cidades. Ótimos. São números legais, mas o que eu falo? Se a gente conseguisse pegar pelo menos 1.500 pessoas desse número, e essas pessoas elas conseguissem realmente se conversar, entender o que realmente elas fazem, conectividade, eu acho que sairia muita coisa mais. Vai chegar lá, vai. A gente, com certeza. A gente está trabalhando para isso. Então, afinal de contas é rede, né? Tudo é rede. Então, e aí a gente não gosta de forçar nada, Júlio. A gente acredita que tem que ser leve, tem que ser descontraído. E é por isso que funciona muito bem, porque é dessa forma que a gente conduz. Agora, o que tem para 2024? Quantas novidades aí, Marcelo? Então, agora recentemente, né, nós assinamos com a ONU, né, o Pacto Global. Nossa, parabéns, hein? Obrigado, meu amigo. Putz, grilo, nós que legal. Nós com eles a ODS número 11, né, que é de comunidades e cidades sustentáveis. Então, a gente se comprometeu
com alguns itens, entre eles é levar o WT para mais cidades ainda, para reunir pessoas para falar sobre temas que são importantes para as empresas, para as instituições, para os governos, porque a gente também ajuda governos desde que eles queiram, Claro. muito embora o Alckmin ele seja apolítico e apartidário. Iniciativa privada com poder público sempre nas melhores situações se unirem. A gente acredita Um que dá apoia para o outro, fazer, né? desde Claro. que o poder público queira, porque, por exemplo, nós fizemos um WT em Itu, Sim. o prefeito estava lá com a gente, Olha que bacana. convidado. Aderiu. Exatamente. Tarumã, o Oscar Nossa. e o Baratella são sempre parceiraços. O Oscar é né? um cara à parte, né? Um abraço, Oscar, e todo o pessoal de Tarumã. A gente já fez 2 edições lá na cidade de Tarumã, que acho que é a menor cidade que nós já fizemos o WT. E a cidade que mais cresce na região. Exatamente, Nossa. mas eu tenho um prefeito que é diferenciado, né? Diferenciado. Então Putz. é assim que a gente vai fazendo. Também 5 mandatos? Mas é que é um cara, né? Você vai, marca a reunião com os caras, a reunião tem 30 minutos, é 30 minutos. Nossa. É um cara diferenciado, Ele né? é um cara Então, diferenciado. Aí assim a gente vai fazendo, entendeu? Agora, fala o Fábio, eu gostaria que você falasse um pouco do Fábio, que é esse mentor, esse parceiro, seu parceiraço, né? Que te colocou em tudo isso. O Fábio, ele começou isso em Ribeirão Preto, Catanduva, como é que foi? E o que ele conquistou hoje, em que patamar que o Fábio está? Então, o Fábio é um cara muito incrível, né? Ele tem um livro que é um livro que eu acho que vale a pena ler, porque quanto vale o seu tempo. Olha que Ele legal. fala muito sobre essa questão, eu acho que é muito importante. E ele começou em 2012, quando ele retornava para Catanduva, né? Sim. Porque ele chegou em Catanduva e não tinha nada. Ele falou assim, como é que as pessoas se reúnem aqui para falar sobre inovação, sobre criatividade, sobre estilo de vida? Aí falaram para ele, não, aqui ninguém se reúne para falar sobre isso, não. E aí em 2012 ele falou, então vamos fazer alguma coisa, vamos construir alguma coisa. Puta, que legal, cara. E aí, inclusive, o Otávio Juliato, que é o cara da CCXP, né, que é o bruxo, que organiza a CCXP pelo Brasil e pelo mundo, foi um dos fundadores do Alckmin, né? E aí ele é primo da Carol, que é a mulher do Fábio. Sim. E aí eles se organizaram e fizeram o WT em 2012, foi quando nasceu. E aí, em 2015, o Dória acabou convidando o Fábio para assumir o lead de Ribeirão Preto, e ele assumiu a unidade de Ribeirão. Nossa. E depois também assumiu a expansão do LEAD pelo mundo, né? Tanto é que hoje, inclusive, eles detêm uma franquia lá em Portugal. E só o pessoal entender o que é o LEAD. O LEAD é um grupo de empresários também, mas é de grandes empresários. Grande porte. Então eles reúnem ministros, juízes, grandes personalidades. Grandes empresários. Tanto é que no LEAD, o LEAD ele tem uma característica. Para você participar do LEAD, você tem que ter um faturamento X, você tem que pagar um valor X por ano. Então eles têm tipo de um G8. eles têm uma metodologia, que é uma metodologia que funciona para eles e que eles adotam e que funciona muito bem. Sim. Tanto é que hoje mais de 50% do PIB do Brasil está dentro do LEAD. Caramba, e hoje eles estão em mais ou menos o que? Quase 2.000 empresas e organizações? Eu acho que existem cerca de 2.000 organizações espalhadas pelo mundo que estão no LEAD, né? Que bacana. Se eu não me engano, o LEAD Nossa. está presente hoje em, acho que quase todos os estados brasileiros, eu não tenho certeza se são todos, e também em alguns países pelo mundo, também não sei quantos E países. o que significa essa sigla, esse nome LEAD? É líderes empresariais. Ah, líderes empresariais, um que grupo de legal. líderes empresariais, entendeu? Então aí eles se reúnem para fazer jantares, para fazer almoço. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de almoçar em Ribeirão Preto, num evento do LEAD, a convite do Fábio, com o juiz Sérgio Moro. Foi um almoço, e aí eu estava em Ribeirão, e estava com um outro amigo que é de lá, e aí o Fábio falou, pô, você está em Ribeirão, vem almoçar com a gente aqui. Aí a gente acabou indo lá almoçar, entendeu? Que legal. Então é legal. A última edição eles levaram o Edu Lira, da Gerando Falcões, que também é um cara Nossa. muito bacana. Puta, se um Deus quiser trazer um dia esse cara em Assis, hein? Não, a grande questão desses caras É a a agenda. agenda. Porque ele Nossa. foi pra... Tanto é que ele foi para Ribeirão, ele não foi para o LEAD. Ele foi para uma agenda com o prefeito de Ribeirão. Nossa. Por quê? Porque o Gerando Falcões já tem uma agenda Nossa. e um trabalho sendo feito em Rio Preto. Que bacana. Então lá em Rio Preto eles estão fazendo um trabalho com o pessoal das comunidades, Olha. que é justamente para qualificar os jovens, para treinar os jovens. É o terceiro setor, né? Então ele se preocupa, né? O Gerando Falcões é muito nessa pegada. Tanto é que a frase dele é que ele quer acabar com a pobreza antes que o Elon Musk colonize Marte.
E uma outra coisa que a gente precisa saber, para você ter uma noção do poder do WT, o Alckmin viabilizou para o Edu Lira uma reunião com a CEO da SpaceX nos Estados Unidos. Caramba, que oportunidade! Exatamente. Nossa. Porque como ele fala isso, né, que ele quer acabar com a pobreza antes que o Elon Musk colonize Marte, então ele falou, pô, eu queria falar com ele, né, vou trocar uma ideia, e agora a gente está... Né, porque ele não é o CEO, né, o Elon, ele não é o CEO da SpaceX, tem um nome de uma mulher lá que eu não vou lembrar agora, mas é essa a ideia, entendeu? Ô Marcelo, e já se fala muito, na realidade, já se fala faz uns 8 anos atrás, só que ficou sempre assim, um pouco oculto, né? Oculto não, mas assim, as coisas estavam acontecendo, mas não tão abrangente, não tão presencial do jeito que está hoje no Brasil e no mundo, sobre inteligência artificial. O que você tem para falar, pelo seu conhecimento, tanto dentro do Walking Together, se vocês já estão usando isso nas mídias sociais, na rede, o que você tem para falar em relação a isso com o seu trabalho, com o Fábio e com os lugares onde você está chegando, Marcelo? Esse é um tema que não tem como a gente correr, né? A inteligência artificial, ela tá no dia a dia, né? Eu vi você perguntando para Alex agora aqui há pouco, né? Ajuda demais. Nossa. Então, cara, é muito bom, né? Porque o que você falou, você tem na questão da visão, você tem a sua visão que foi afetada, como é que você vai usar a inteligência artificial para te ajudar nessa, né? Então, isso é muito importante e muitas vezes as pessoas têm essa questão de, mas a inteligência artificial, cara, eu acredito que ela, se a gente souber utilizar, né? É igual com sabedoria, com falar, controle. Essa é a grande questão. O bom senso para tudo, e a gente sabe que isso é perigoso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a inteligência artificial vai cair na mão de pessoas que, né, infelizmente... Igual o avião. O Santos Dumont inventou o avião, que é uma coisa que revolucionou o mundo, só que caiu na mão do Hitler, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Essa é a grande questão, Quem vai estar fazendo uso disso e como vai estar sendo feito que são as questões que vão ter que ser ponderadas. Com certeza. Mas a gente usa bastante também, a gente tem usado bastante essa questão de inteligência artificial para poder justamente isso, facilitar o trabalho, né? A gente acredita muito nisso, né? O que a máquina pode fazer pela gente, cara, deixa ela fazer, por que nós vamos ficar brigando? Se ela com certeza. Com mais rapidez, com mais agilidade, cara, não tem por que brigar. Agora, Marcelo, só para a gente finalizar, que esse papo, né, se a gente tivesse tempo, poderia ficar mais 1 hora conversando. Mas fala para mim, do ano de 2024, o que principalmente vocês estão fazendo para 2024? Então, no ano de 2024 a gente pretende expandir aí para cerca de 200 cidades, num modelo um pouco diferente, tá? A gente está com um modelo... Vai lapidando? Exatamente. Então, por exemplo, semana que vem a gente tem uma reunião com a Heineken. Então, o pessoal da Heineken, que a gente trabalha numa questão de gestão da felicidade, a gente acredita que isso é muito importante e é um tema que nem todos discutem, mas que a gente acredita que é muito importante. Como é que a gente pode falar sobre esse tema, que é felicidade, que é um tema muito importante para toda a sociedade, e como é que a gente consegue abordar isso de uma forma leve, de uma forma descontraída e trazendo esse tema realmente para discussão, porque a gente tem um grande especialista, né, que é o Jorge Oish, que é considerado o pai da felicidade no Brasil. Ele é um estudioso que já estuda sobre esse tema há diversos anos e ele inclusive já palestrou no Alckmin, já palestrou no TED, é um cara muito bacana de São Carlos. E a ideia é essa, como é que a gente consegue fazer isso, trazer esse tema para a cidade da Novolab. Exatamente. Isso. O Novolab é incrível também. É fantástico. Eu conheço, eu tenho amigos lá dentro. Sim. Não, lá, inclusive já rolou uma edição do Alckmin dentro do Novolab. Puta, que legal, cara. Lá é massa. Ô Marcelo, e só para finalizar com chave de ouro, eu gostaria que você deixasse um recado com a sua bagagem de vida, com seus 40 anos, né, Marcelo? 42. 42, tá na melhor idade da vida dele, né? Pelo amor de Deus, tem um horizonte inteiro pela frente. Fala para os nossos jovens aí que estão assistindo e pessoas que às vezes não estão muito animadas, qual a dica que você dá em relação a o que eles podem fazer da vida deles, Marcelo? Cara, eu dar dica é difícil, né? Eu acho que é difícil a gente dar dica, mas eu vou falar uma coisa que... Você pensa. Exatamente. Que funciona pra mim, cara. Eu acredito muito nessa questão de generosidade. Então, seja generoso, cara. A gente acredita, o Alckmin é muito isso, né? É entender como é que você pode ser generoso
com as pessoas, e a gente acredita muito nisso, que a gente está na era da generosidade. Então, cara, tenta ser, né, um pouco bom com quem você pode, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo. Cara, compra uma bala e dá uma bala para uma criança, você vai liberar ocitocina, tem um monte de hormônios que liberam aí, e a gente acredita muito nisso e vem fazendo isso, né? Vem trabalhando para que essa era da generosidade aí seja cada dia mais expandida e que a gente possa levar isso e ajudar aí, principalmente as pequenas e médias cidades, que é onde basicamente o WT está inserido e é onde ele vem fazendo o trabalho. Que bacana. Para esses jovens aí, estuda um pouco, trabalha bastante e acelera, porque tem muita coisa boa pelo esse mundão aí. E muita coragem. Exatamente, atitude é tudo. Ô Marcelo, e fala um livro que você gostou ou está lendo, um livro bacana. Cara, eu tenho muitos livros que eu gosto, mas Metanoia, do Roberto Tranjan, é um livro revolucionário. Nossa, que nome, hein? Metanoia. Quanto Vale o Seu Tempo, do Fabião, que é um livro também que Esse eu quero ouvir, né? Audiobook. Vale a pena. E são esses dois aí que eu recomendaria. O Tranjan tem muitos livros bons. Ele tem um livro também que é do O Velho e o Menino, que é muito bom. Mas o Metanoia é o mais legal, é o que eu mais gosto. Um documentário bacana, interessante, ou um audiobook. Um audiobook? Tem Pai Rico, Pai Pobre, que é muito bom. Nossa, esse é a Bíblia dos negócios. E tem do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Esse é fantástico. Esse todos têm que ler, gente, pelo amor de Deus. São muito bons. Esses são... Filme. Um filme? Cara, assim... Não, tem milhões, né? Então. Mas um que você gostou muito, que fez a diferença na sua cabeça. Cara, eu gosto daquele filme do Spotify. Eu não sei se é um filme meio documentário, mas é bem legal, contando um pouquinho da história do Spotify, como ele revolucionou esse mercado, que também é um mercado que era um mercado muito fechado, e eles conseguiram fazer realmente uma revolução. Que bacana. Eu não vou lembrar o nome, mas se você colocar filme do Spotify, vai aparecer para vocês. Que bacana. Agora, eu vou finalizar falando um livro e audiobook, porque o negócio meu é audiobook, né? A Estratégia do Oceano Azul, que é fantástico, fazer a diferença, né, Marcelo? Sim. Você conhece esse livro, né? Sim. E um filme que eu gostei muito foi aquele filme do Will Smith, como é que fala? Em Busca da Felicidade. É um filme que marcou muito meu coração, e se aquele cara conseguiu, todos podem conseguir, porque ele fez toda a diferença na vida dele, né, Marcelo? Exatamente. Não é fácil, não é fácil, mas dá para fazer. Com certeza. E uma coisa interessante para você que é empreendedor, uma coisa muito bacana que a gente tem que mentalizar isso. Não tem como você chegar no sucesso, não importa a área que você queira chegar na sua vida, sem passar pelas derrotas, fracassos e dificuldades. Isso faz parte do sucesso. Então, se você está realmente nessa fase, não desanime, não desista nunca, porque o sucesso está à frente. Marcelão, muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria que você deixasse as suas mídias sociais aí, o site, alguma coisa legal para os nossos telespectadores. Vamos lá, o meu perfil no Instagram, @omarcelo.arruda, e do Walking Together é @walkingtogether99. Essas são as redes. É isso aí. Acabei de falar com esse cara fantástico, empreendedor em todos os momentos da vida dele, Marcelo Arruda, para vocês, com exclusividade, aqui no programa Histórias da Nossa Gente, HD, podcast, HNG, para você. Até o próximo programa, gente. Um abraço.